Brasil? Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? Resposta: Rio de Janeiro. O Brasil já teve 3 capitais oficiais: Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Pergunta 2. Quando é comemorado o Dia do Folclore no Brasil? 19 de agosto, 21 de agosto ou 22 de agosto? Resposta: 22 de agosto. Essa data comemorativa homenageia as expressões culturais brasileiras. Pergunta 3. Quem foi o primeiro presidente negro do Brasil? Nilo Peçanha, Café Filho ou Júlio Prestes? Resposta: Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi o presidente do Brasil entre 1909 e 1910. Pergunta 4. Qual é o segundo estado mais populoso do Brasil? Minas Gerais, Bahia ou Rio de Janeiro? Resposta: Minas Gerais. Os 3 estados mais populosos do Brasil são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pergunta 5. Fora os estados da região norte, qual é o maior? Bahia, Minas Gerais ou Mato Grosso? Resposta: Mato Grosso. Os 5 maiores estados brasileiros são Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. Pergunta 6. Quanto tempo dura o mandato de um senador? 4 anos, 6 anos ou 8 anos? Resposta: 8 anos. Cada estado elege um senador em uma eleição, e mais 2 senadores 4 anos depois. No entanto, cada eleito cumpre um mandato de 8 anos. Pergunta 7. Qual presidente fundou a cidade de Brasília? Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek ou João Goulart? Resposta: Juscelino Kubitschek. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Pergunta 8. A bandeira abaixo pertence a qual estado brasileiro? Paraná, Rio de Janeiro ou Minas Gerais? Resposta: Minas Gerais. Do latim, a frase na bandeira significa liberdade, ainda que tardia. Pergunta 9. Qual ex-presidente é conhecido como o Caçador de Marajás? Fernando Collor, José Sarney ou Itamar Franco? Resposta: Fernando Collor. Collor prometeu acabar com a corrupção no país e eliminar os políticos que se aproveitavam do Estado, os chamados marajás. Pergunta 10. Quantos são os estados brasileiros? 26, 27 ou 28? Resposta: 26. O Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal. Pergunta 11. O Rio São Francisco nasce em qual estado brasileiro? Bahia, Minas Gerais ou Goiás? Resposta: Minas Gerais. A nascente do Rio São Francisco está situada no Rio Samburá, no município de Medeiros, em Minas Gerais. Pergunta 12. A caatinga existe em qual estado que não é nordestino?
Tocantins, Minas Gerais ou Goiás? Resposta: Minas Gerais. Só existe caatinga em 8 estados nordestinos e em uma pequena parte de Minas Gerais. Pergunta 13. Qual é o maior rio que pertence apenas ao Brasil? Rio Tocantins, Rio Araguaia ou Rio São Francisco? Resposta: Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o 5º maior rio brasileiro, mas é o maior rio que pertence apenas ao Brasil. Pergunta 14. Em qual estado aconteceu a Revolução Farroupilha? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul ou Paraná? Resposta: Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos. Pergunta 15. Entre quais anos aconteceu o período imperial no Brasil? 1800 e 1900? 1822 e 1889? Ou entre 1808 e 1891? Resposta: 1822 a 1889. O período imperial começou com a independência do Brasil e terminou com a proclamação da República. Pergunta 16. O território atual de qual país já foi uma província brasileira? Paraguai, Uruguai ou Suriname? Resposta: Uruguai. O território uruguaio fez parte do Brasil quando era a província Cisplatina, entre 1821 e 1828. Pergunta 17. Quantas mulheres já foram vice-presidentes do Brasil? Nenhuma, uma ou duas? Resposta: nenhuma. Pergunta 18. Na bandeira de qual estado tem a frase "Trabalha e confia"? Espírito Santo, São Paulo ou Amazonas? Resposta: Espírito Santo. Pergunta 19. 50 anos em 5 era o lema de governo de qual presidente? Jânio Quadros, Getúlio Vargas ou Juscelino Kubitschek? Resposta: Juscelino Kubitschek. O lema 50 anos em 5 surgiu a partir do plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Pergunta 20. Qual poeta compôs a letra do hino à bandeira? Castro Alves, Mário Quintana ou Olavo Bilac? Resposta: Olavo Bilac. A letra do hino à bandeira foi escrita por Olavo Bilac, e a música foi composta por Antônio Francisco Braga. Então, pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Comente dizendo a sua quantidade de acertos e de onde você nos assiste. Se gostou do conteúdo, seja inscrito no canal.